Entrevista com Greg Braden, O Poder do Sentimento. As pessoas perguntam como a sua própria negatividade, os seus sentimentos, pensamentos, emoções e crenças negativas e as suas experiências negativas interiores podem afetar aquilo que partilham na matriz divina. O que as tradições antigas dizem, isso não é nada de novo. A experiência é a mesma que tínhamos há 2.500 anos. O que dizem as tradições e textos antigos é que essa experiência é apenas uma experiência, nem positiva, nem negativa, até a julgarmos e lhe atribuirmos uma importância baseada nas nossas crenças e percepções. E até fazermos isso, ela não passa de uma experiência. Então, a pergunta é: por que e como nos julgamos a nós próprios? E a cura passa por não deixarmos de sentir aquilo que o mundo nos der para sentir. E por reconhecermos esse sentimento e dizer, isso é um sentimento. Umas vezes é um sentimento bom, outras vezes mau. Mas deixar o sentimento manifestar-se sem julgar o seu significado ou recear o impacto que poderá ter no mundo. Mas deixar o sentimento manifestar-se sem julgar o seu significado ou recear o impacto que poderá ter no mundo. Os sentimentos a que chamamos negativos são simples indicadores de que algo se atravessou no nosso caminho e nos está a convidar a uma análise. Por que me sinto assim? O que é que isto me diz? E só se torna um problema quando nós os ignoramos, quando ficam pendentes ou irreconciliados, que é o termo que se utiliza. Quando os sentimentos ficam pendentes e escondemos ou disfarçamos a nossa dor, frustração, a nossa inveja ou a nossa raiva, mês após mês, ano após ano, contendo a sua expressão, aí é que começamos a ter problemas. Mas os sentimentos em si, eu tenho sentimentos negativos, mas não os julgo. Digo, tenho um sentimento em relação a esta pessoa ou situação. E pergunto a mim mesmo, por que é que estou a sentir isso? O que é que isto quer me dizer? O que é que isto me diz das minhas crenças e experiências pessoais? E assim os sentimentos negativos passam a ser os nossos melhores amigos, pois passam a servir-nos em vez de nos magoarem. E é tudo baseado nas crenças e julgamentos que atribuímos a essa experiência. O olho único do coração. Os antigos essênios contam nos seus textos de há 2.500 anos, numa linguagem muito precisa, que todo ser humano da Terra vive em 3 mundos ao mesmo tempo. Nos mundos do pensamento, do sentimento e da emoção. E segundo os seus textos, quando esses 3 se tornam um, quando pensamento, sentimento e emoção se fundem numa única força, então se ordenarmos a montanha que se mova, ela mover-se-á. Eu antes pensava que isto era uma metáfora, mas pelo que vi em mosteiros do Tibete, nas culturas sagradas da Bolívia e do Peru, nas tradições nativas do deserto do sudoeste, em hospitais em medicina chineses de Pequim, não é uma metáfora, é um fato. Quando pensamento, sentimento e emoção se tornam um, podemos modificar o material de que é feito o mundo. Podemos reagrupar os átomos da matéria através das ondas de fé que emanam do coração. Então a pergunta é: quando experienciamos julgamento e ego, o que é que isso nos diz? Em primeiro lugar, que não estamos no coração. Porque o coração não julga, nem tem ego.
Essas são qualidades que partem da nossa mente, da nossa criança interior, do medo, da família, das nossas percepções e condicionamento. Não partem do coração. Isto é o que eu acho interessante. Eu agora estou a usar a língua inglesa. E esta língua não foi feita para falar destes temas. Há línguas que foram, como o sânscrito antigo. Por exemplo, em sânscrito existe uma palavra para corpo energético humano, que é prana. Em inglês não existe uma palavra para prana. É preciso juntar várias palavras. Corpo energético ou campo eletromagnético. E o mesmo acontece com a língua do coração. Não há nenhuma palavra em inglês que descreva a língua do coração. Parte da minha ascendência é indígena Cherokee, do Sudeste. E nessa tradição há uma palavra que significa o olho único do coração. O olho que não vê o bem e o mal, o certo e o errado. Simplesmente vê o que acontece sem julgamento. Essa palavra é Shanti Ishta, o olho único do coração. E o objetivo de muitas das tradições antigas, como a cristã, a judaica, a budista e a americana nativa, assim como dos princípios científicos de hoje, é encontrar uma forma de encarar as experiências da nossa vida, os acontecimentos no mundo, os nossos relacionamentos, as nossas finanças, a saúde, através do olho do coração. Do olho que vê o que acontece, sem o classificar de bom, de mal, de certo ou errado. Quem faz isso é a nossa mente. E a união da mente e do coração é que nos dá o poder para criar e o meio de transcender os julgamentos em que caímos. Ao princípio pode soar estranho, mas eles convidam-nos a fazer isso. Quando algo na nossa vida nos magoa, quando o sofrimento se atravessa no nosso caminho, a nossa primeira reação é fugir dele, é evitá-lo. E é aí que entra o julgamento. Mas se nós abraçarmos essas experiências, quando algo ou alguém nos magoa na nossa vida, não é que se tenha que gostar da experiência e querer repeti-la. Mas os antigos dizem que devemos abençoá-la. Abençoar aquilo que nos magoa pode soar estranho. Mas abençoar as coisas que nos causam dor é apenas o reconhecimento ao dizer: eu abençoo a pessoa que foi desonesta comigo. Eu abençoo a pessoa que traiu a minha confiança. O que acontece quando repetimos isso várias vezes e em voz alta é que a verbalização faz a energia física subir do coração para o corpo. E em breve o corpo ficará quente e sairão lágrimas dos olhos. E é essa bênção que liberta a carga do julgamento. Apenas por um instante. E é tudo o que precisamos. Nesse instante em que a carga é libertada, podemos substituir a dor por outra coisa. E essa outra coisa é aquilo a que os antigos chamam beleza. A beleza é uma força poderosa no mundo. E existe em toda parte. Tanto os essênios como os americanos nativos dizem que a beleza está presente em tudo e em todo lugar. A nossa tarefa é encontrá-la. A Madre Teresa era mestra nisso. Ela podia andar por Calcutá, na Índia, e ver cadáveres nas ruas, podridão nas valetas, e encontrar a beleza numa flor a brotar do estrume. E essa experiência deu-lhe a força para encontrar ainda mais beleza na vida. Por isso, em vez de julgarmos as experiências, se encararmos cada uma delas como uma bênção e dissermos sempre que nos sentirmos magoados: sim, estou magoado. Então, primeiro reconhecê-lo e em segundo, perguntar:
O que é que esta dor me diz? Que voz é essa? O que me diz da minha vida? E abençoar essa dor que nos deu informação sobre nós. Quando começarmos a fazer isso, será mais fácil os pensamentos, sentimentos e emoções se tornarem um e movermos a montanha quando ela se atravessar no nosso caminho. Viver no coração. Então, a pergunta que os cientistas fazem é: se sabemos que os sentimentos funcionam, que quando várias pessoas se juntam para partilhar um sentimento comum nos seus corações, por um período de tempo, como no projeto internacional de paz no Médio Oriente, em que as pessoas se juntaram para sentirem paz, durante a guerra israelo-libanesa, nos anos 80. Durante o período em que sentiram esse sentimento, as atividades terroristas caíram para zero. E os crimes contra a população, as emergências nos hospitais e os acidentes de aviação diminuíram. E os cientistas perguntaram: se esta prece é tão poderosa, por que não perdurou? E este é o segredo das tradições antigas, que muita gente de hoje tem deixado escapar. É que este sentimento no coração foi visto pelos cientistas como algo que se faz por um instante. Isto é, a certa altura do dia, interrompemos a nossa rotina e iniciamos a oração no coração. E quando acabamos, paramos a prece e voltamos à nossa rotina. Mas as antigas tradições sagradas são muito claras. Esse sentimento no coração não é algo que fazemos, mas algo em que nos tornamos. É algo que vivemos na nossa vida. A prece é a nossa vida. A prece são todos os momentos de cada dia. E como esta prece, chamada forma de prece perdida, se baseia no sentimento. E nós temos sentimentos a todo momento. Enquanto conduzimos na autoestrada, no escritório, na escola, em família ou sozinhos no parque, podemos sempre sentir. Isto é, podemos estar sempre em oração, mas não é algo que se faça num instante. É um modo de vida, é algo em que nos tornamos. E se fizermos isso, a prece nunca acaba, e é esse o segredo para manter o poderoso efeito documentado pela ciência e descrito nos textos antigos. A matriz. Absolutamente. O Abadê do Tibete disse-o de forma muito clara. Eu perguntei-lhe, através do tradutor, qual era a força que unia todo o universo. Nós já tínhamos concordado que existia alguma coisa. E eu perguntei-lhe o que era, segundo a filosofia budista. O que é que mantém o universo ligado? O que é que une todas as coisas do universo? Ele falou com o tradutor e respondeu numa palavra: compaixão. E eu disse: espera aí. Eu pensava que a compaixão era algo que sentíamos no coração. Eu estou-lhe a perguntar qual a força que mantém tudo ligado. E ele disse de novo: a compaixão. Mas é um sentimento ou uma força? E ele disse: é as duas coisas. E isso para mim é importantíssimo, porque nos lembra que nascemos neste mundo, com o poder no coração que já possuímos, que não temos que aprender, ele já existe, e é um poder que nos alinha com a matriz do universo. Como chamou Max Planck em 1944 a esta rede de energia que une todas as partículas do universo. E da perspectiva budista tibetana, o sentimento de compaixão não se resume a sentir pena de outra pessoa. Oh, coitado, está num dia mau. No Ocidente, muita gente vê a compaixão dessa forma. E até pode ser, em parte, isso.
Mas, da perspectiva budista, vai muito para além disso. É viver a vida despertos, conscientes, presentes no coração, sabendo no momento que somos parte de tudo o que existe e que tudo o que fazemos em cada momento afeta-nos, a nós e ao outro lado do universo, e viver a nossa vida conscientes, honrando e respeitando essa relação. É uma bela maneira de se viver. E agora que os cientistas puderam demonstrar pelas imagens do Observatório Espacial de Raio-X Chandra, ele foi criado para detectar campos de energia invisíveis no universo. Os cientistas sempre suspeitaram que 99% do universo era vazio. Mas este observatório vem agora provar que no espaço que antes se julgava vazio, há imensa energia. E parece lá existir uma rede de energia. E é a compaixão no coração que gera as ondas de fé, a energia eletromagnética que nos alinha com este campo. Esta é a maneira técnico-científica ocidental masculina de o descrever. E parece-nos muito complexo. O monge budista diz compaixão e refere-se à mesma coisa. E eles sempre souberam isso. Isso é o que eu acho fascinante, porque a ciência é uma língua. É só uma língua para descrever a nossa relação com o mundo. Mas há outras línguas. E a ciência é uma língua recente, só tem 400 anos. Há línguas com 7.000 anos, como a dos Vedas. Apesar de a ciência servir, ela é incompleta. E é sabido que a ciência não tem todas as respostas. Por isso, quando procuramos noutras tradições a forma como elas descrevem a nossa relação com o universo, vemos que em alguns pontos são mais completas. A ciência moderna está a chegar apenas agora, ao final do século XX e início do século XXI, ao entendimento de que o campo existe e de não saber o que fazer com ele. No entanto, esse sempre foi o ponto de partida das tradições antigas. A ciência demorou 4 séculos a provar que tudo se encontra ligado, enquanto que as tradições antigas começaram sabendo que tudo se encontra ligado. Elas não passaram 400 anos a provar a ligação, mas sim a procurar formas de usar essa ligação para serem pessoas melhores e criarem um mundo melhor. E para mim, como cientista, esta é a importância de ir às tradições antigas, de honrar o nosso passado. Não atirá-lo janela fora, honrá-lo e casar essa sabedoria com a melhor ciência de hoje. Juntas formam uma sabedoria maior do que separadas. E acho que essa é a sabedoria que precisamos hoje para resolver os problemas das nossas vidas. A ciência ensina-nos como as coisas funcionam. As tradições antigas ensinam-nos a aplicar esse saber na nossa vida. Ciência e espiritualidade. A ciência ensinou-nos que devemos acreditar ou na ciência ou na espiritualidade, mas não nas duas. Em criança, eu sempre achara que ciência e religião eram a mesma coisa e que todos achavam o mesmo. Apenas não o diziam. Eu sempre achara que estudando ciência estudava-se Deus. Mas quando comecei a trabalhar em empresas, vi que estava completamente enganado. Diziam-me, você ou é cientista ou é espiritualista. Ou usa a tecnologia ou usa a religião. Mas não tem que ser assim. Eu creio que o grande poder desta era é que há uma nova ciência e espiritualidade a nascer neste momento. É tão nova que ainda nem sequer tem nome. E se calhar é melhor assim, porque senão
criam-se regras e apropriam-se dela. Por agora não tem nome, mas é uma bela junção da ciência e tecnologia que temos hoje com os conhecimentos que nos serviram por mais de 5.000 anos e nos guiaram até ao ponto em que estamos hoje. Que pergunta faria Greg Braden? A Greg Braden. Se eu viesse do outro mundo e pudesse fazer uma pergunta a mim próprio nesta vida, baseada no que via acontecer aqui que não via nesse outro mundo, seria: que coisa existe nesse mundo que nos poderia fazer acordar e relembrar que somos uma família, que somos mais do que as diferenças que nos separaram no passado, e que somos preciosos demais para nos matarmos em guerras? Que memória poderia ser despertada nesta vida e partilhada com todos os seres humanos da Terra, que lhes relembrasse dessa verdade? Porque acredito que seja uma verdade. Era isso que perguntava. Ressonância. Ressonância é uma palavra muito poderosa da nossa língua. Dá-se quando duas energias encontram uma forma de se igualarem. Como sou guitarrista, vou dar o exemplo da guitarra. Se houver duas guitarras numa sala, cada uma encostada a uma parede, e eu tocar numa corda de uma das guitarras, a mesma corda da outra guitarra começará a vibrar, como se fosse a tocada. Isso acontece porque estão em ressonância, porque estão afinadas no mesmo tom. As restantes não iriam vibrar por não estarem no mesmo tom. É um princípio poderoso, pois podemos encontrar ressonância no nosso coração. Nós afinamos o corpo tal como um instrumento musical. E fazemos isso através de pensamentos, emoções, sentimentos e crenças. Nós é que escolhemos se as crenças dentro de nós nos colocam em ressonância com a verdade e a beleza, ou com a raiva e o ódio do mundo ao redor. E o melhor é que podemos escolher a fonte da ressonância, a energia exponencial do coração. O princípio de ressonância é talvez um dos mais poderosos da natureza, pois torna possível que tremendas mudanças ocorram muito rapidamente, com um pequeno número de pessoas conhecedoras destes temas que estamos a discutir agora. Isto porque, se esse pequeno número de pessoas conhecer a língua da ressonância com a matriz e escolher sentir paz e cura no seu corpo e conseguirem comunicar isso à matriz divina, esse poder concentrado de conhecer a língua é superior ao poder caótico de não conhecer a língua. O que vemos hoje nas cidades é muita gente em caos. Muita pouca gente conhece a língua para transcender. Não digo para dominar ou para vencer, mas para transcender a negatividade das outras pessoas, graças ao princípio de ressonância. A cura. Nos nossos cursos, partilho muitas vezes um vídeo raro e precioso que mostra o tratamento de um tumor de uma mulher no hospital de medicina em Pequim, na China. E através de tecnologia de ultrassom, podemos ver no corpo dela o cancro a ser curado em menos de 3 minutos, na presença de 3 terapeutas conhecedores da língua da ressonância, que o corpo reconhece. E quando sentiram a cura da mulher nos seus corações, o corpo dela começou a refletir a cura. E partilho este vídeo apenas por uma razão. É que falar disto num workshop é acadêmico. É uma teoria interessante a ter em conta e esperamos que seja real. Mas ver as imagens do tratamento transporta toda essa conversa do domínio da possibilidade
para o da realidade. E só duas coisas podem ter acontecido. Ou o vídeo é falso, porque se pode falsificar num computador, ou prova uma coisa em que o coração quer acreditar. Mas a mente precisa de nos ajudar a perceber que os milagres resultam. Por isso eu mostro um vídeo que é breve, convincente, potente, que nos faz pensar por muito tempo, para mostrar às pessoas que isso é real, mas elas não precisam de ir àquele hospital específico ou a qualquer outro para terem aquela experiência. O objetivo do vídeo é mostrar que quando nós sentimos esses sentimentos no nosso corpo, conseguimos a nossa própria cura. E por que é que eu sei isso? Porque tive a experiência pessoal. No ano 2000, foi-me diagnosticada uma doença. Fui a um médico tradicional que usou as técnicas tradicionais e me disse que o meu corpo tinha algo que não devia ter. E eu pensei, ando pelo mundo a mostrar às pessoas esta possibilidade teórica e agora estou a experienciá-la. E percebi que era uma oportunidade para eu próprio pôr em prática e acreditar naquilo que mostrava aos outros, para que dali em diante pudesse olhar qualquer pessoa nos olhos e dizer: eu sei que você tem este poder, porque eu próprio me curei, fazendo exatamente o que estou a partilhar agora. E assim foi. Usei as técnicas que aprendera nos mosteiros do Tibete e com curandeiros da China. Ainda assim, submeti-me a uma intervenção médica, pois há aquela parte da mente que desconfia. Fui anestesiado, os médicos começaram a examinar e acordei na sala de recuperação com o médico a dizer: o que faz aqui? Não há nada aí. Nunca houve aí nada, nem cicatriz, nem marcas. Por que é que está aqui? E já desperto, comecei a falar-lhe do poder que tem a emoção humana de curar o corpo. E isso é algo que os médicos não gostam de ouvir. Mas eu não mostrei este vídeo apenas em auditórios públicos, como o de Milão e na Alemanha, na França e na Inglaterra. Mostrei essas instituições privadas, como os serviços médicos da Força Aérea Americana e em congressos de médicos clínicos. Mas eles veem-no como um milagre isolado. Dizem: sim, isso pode ter acontecido, é um milagre. Iremos analisá-lo mais tarde. Mas antes, vamos procurar a cura para o cancro, porque na mente deles há uma desconexão. Na mente de um médico moderno não existe relação entre ondas de fé, campos eletromagnéticos no coração e a cura do corpo. Na mente deles há a crença de que são necessários químicos ou medicamentos, remover fisicamente ou alterar o corpo de alguma forma para efetuar a cura. Eu acho que isso está a mudar. Mas quer esteja a mudar ou não, o que sei é que posso ir a qualquer audiência ou olhar qualquer pessoa nos olhos e dizer: eu sei por experiência própria que isto é verdade. A prática. Para muita gente do Ocidente, a prática é algo que se faz de vez em quando. Mas a clave para todas as tradições é que se torna um modo de vida e não uma coisa pontual. No Ocidente, pensamos que a prática espiritual se faz ao final do dia, depois de alimentar os filhos, de pagar as contas, preparar a refeição, de lavar a roupa e preparar o almoço para o dia seguinte. E vamos para um quarto, fechamos a porta, ligamos a música, acendemos uma vela, queimamos o incenso. Entretanto, são 2 da manhã, estamos demasiado cansados, respiramos fundo, dizemos o mantra e vamos para a cama. Isso é, obviamente, um exagero, mas para muita gente da cultura ocidental, a prática espiritual resume-se a uns poucos instantes, depois de estar tudo feito.
No entanto, nas culturas nativas da América, do Norte e do Sul, e nos mosteiros do Egito e do Tibete, a prática espiritual é a vida deles. E de vez em quando, interrompem essa prática por um instante para trocarem 20 euros. É exatamente ao contrário da maneira como vivemos. Volto a dizer que é uma questão de nos convertermos na prática e fazer dela um modo de vida, e não de vê-la como uma coisa que fazemos às vezes. E eu dou cursos em todo o mundo. Cursos de 1, 2, 3 dias e no fim as pessoas vêm perguntar: excelente curso, quando é o próximo? O que devo estudar a seguir? E eu digo: não há mais nada, não há mais. Vá para casa e experimente. Viva aquilo que aprendeu aqui. Mas para algumas pessoas, a distração, elas preferem andar de workshop em workshop, de estudo em estudo e de mentor em mentor, em vez de abraçarem e viverem nas suas vidas aquilo que já aprenderam. Muitos mentores. Toda a gente aprende de maneira diferente. Alguns precisam do apoio e acompanhamento de um grupo ou de um mentor para serem orientados. Outros só precisam de um empurrãozinho e de uma indicação de como funciona. E tem a disciplina para o conseguirem sozinhos. É o que nos torna únicos. Somos todos diferentes. Aprendemos todos de diferentes maneiras e linguagens. Por isso é que há muitos mentores que ensinam as mesmas coisas. E muitas pessoas vêm dizer: isso é muito parecido com o que disse o meu mestre budista, ou com o que diz o curso em milagres. E eu digo: sim, se uma coisa é verdadeira, é natural que muitas vezes seja contada de maneira diferente. E a linguagem que eu uso pode resultar para alguns e não resultar para outros. Também dou workshops a crianças de 8 e 9 anos, a convite das escolas. E uso uma linguagem muito diferente. Muitas imagens, zero termos técnicos, muita experiência direta. E apresento o tema como um mistério ainda por resolver, que é algo que as crianças adoram. Com finalistas do secundário, uso uma linguagem diferente. Também vou a lares de idosos, onde as pessoas têm dificuldades de atenção e os termos técnicos não funcionam. Por isso uso outra linguagem. Existe um plano diretor? As pessoas perguntam-me a miúde se na matriz divina existe um plano diretor. Se eu acredito que existe um plano diretor. Há muitas maneiras de ver isso. Na óptica dos textos antigos, nós estamos a chegar a um tempo de convergência na história, em que o nosso corpo e mundo irão mudar. E todas as regras que serviram até hoje irão mudar. Nós ainda estaremos aqui, e o mundo também, mas as suas regras serão diferentes. Nessa óptica, o manual de instruções deste mundo, que vigorou nestes 5.000 anos, poderá caducar e começar um novo plano divino. Mas, nesta matriz divina, o que sabemos é isso. Vivemos num campo de inúmeras possibilidades e com energia para criarmos tudo aquilo que imaginarmos na mente e sentirmos no coração. Desse ponto de vista, somos apenas limitados pela nossa imaginação e pela coragem de sentirmos no coração os nossos sonhos como se fossem realidade. Eu acho que essa é a nossa experiência aqui. O que aconteceria se um belo ser humano, dotado de uma mente e de um coração, fosse colocado no mundo onde pudesse criar tudo aquilo que escolhesse? Criaria luz ou trevas? Escolheria a paz ou a guerra? Eu acredito que temos liberdade total para criar. Mas acho que somos limitados no sentido
em que não nos permitirão destruir este planeta. Porque acredito que fazemos parte de uma existência maior e que o que acontece aqui afeta a vida além daqui. E desse ponto de vista, existe um plano maior que nos permitirá desenvolver e amadurecer, mas que nos impedirá de destruir este planeta e a nós próprios. Eu acredito que esse plano existe. Tradução e legenda, canal Um Mistério. Créditos. Dublagem feita por Fernando de Souza, do canal Lei da Atração, O Segredo. Site www.frasedepoder.com.br. Que Deus abençoe a sua vida.